E se eu te dissesse que por trás de todas as expedições, artefatos e mistérios que a Lara Croft enfrenta, existe uma organização secreta, antiga e extremamente poderosa manipulando tudo nas sombras? Uma ordem que atravessou séculos, sobreviveu a impérios, guerras e que não mede esforços para conseguir o que quer. Essa é a Trindade e hoje você vai entender quem eles são, de onde vieram, do que se alimentam e o verdadeiro papel dessa organização dentro da história de Tomb Raider. Mas antes de a gente mergulhar nisso tudo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like porque isso ajuda demais, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você curte esse tipo de conteúdo, tem vários outros vídeos aqui no canal que com certeza você vai gostar. A Trindade ou Trinity não é apenas uma organização qualquer dentro do universo de Tomb Raider, ela é, na verdade, uma das forças mais antigas, perigosas e enigmáticas. Muito antes de Lara Croft sequer existir, a Trindade já atuava nas sombras. Estamos falando de uma ordem militar religiosa formada por fanáticos que acreditavam ter um propósito maior, controlar o destino da humanidade. E não através de política, exércitos ou influência comum, mas sim por meio de poder de artefatos antigos. E o mais assustador de tudo é que essa organização não surgiu recentemente. A Trindade é uma conspiração milenar, uma ordem que existe há tanto tempo que suas origens remontam ao período anterior até mesmo ao nascimento de Jesus Cristo. Séculos e mais séculos de atuação silenciosa, sobrevivendo à queda de impérios, guerras e transformações globais, sempre se adaptando, se infiltrando e se mantendo ativa. Em determinado momento da história, essa organização encontrou uma forma ainda mais eficiente de se manter relevante e poderosa. Ela se associou à Igreja Católica Romana. Por volta do ano 978 d.C., um dos líderes mais influentes da Trindade ocupava o cargo de bispo dentro da própria igreja, o que permitiu à organização expandir sua influência por toda a Europa de forma praticamente invisível. E essa ligação nunca foi completamente rompida, ela atravessou os séculos, chegando inclusive até os tempos atuais. Mas apesar de toda essa grandiosidade histórica, o primeiro contato que temos com a Trindade dentro da narrativa moderna acontece de forma extremamente sutil, quase imperceptível. Durante os eventos de Tomb Raider, enquanto Lara luta para sobreviver na ilha de Yamatai, o nome Trinity surge pela primeira vez em meio ao caos. Isso acontece durante a fase Ninguém Fica para Trás, logo após a morte de Green. Enquanto Lara tenta encontrar uma forma de invadir a fortaleza dos Solares, o Roth dá cobertura à distância eliminando os inimigos. É nesse momento que um sinal de rádio começa a interferir, uma comunicação carregada de estática fragmentada, quase impossível de entender. Okay. Rescue chopper N888RC responding to SOS, inbound from Freighter Trinity. This is Conrad Roth of the Endurance. Do you copy? Lara, did you hear that? A rescue helicopter is inbound. That's great news, Roth. Set up a signal. I'm going in for Sam and the others. A partir daí, a presença dessa organização começa a se revelar aos poucos, principalmente através de documentos espalhados pela ilha como um conjunto conhecido como Segredos do GPS. No início, Lara não entende o que aquilo significa, são apenas pedaços desconexos de informação, mas conforme ela avança, a verdade começa a tomar forma. A Trindade não é um mito, não é um boato, é uma organização real, estruturada, antiga e extremamente perigosa. Mesmo assim, naquele momento, uma coisa ainda permanece desconhecida, o verdadeiro objetivo da Trindade, e talvez seja justamente isso que torna tudo ainda mais inquietante. Porque enquanto Lara luta para sobreviver, existe uma força muito maior, muito mais antiga, observando cada passo dela nas sombras. Por volta do ano 978 d.C., o homem começou a chamar atenção em todo o Império Bizantino. Ele ficou conhecido como o Profeta Imortal de Constantinopla. Seus feitos eram descritos como milagres, curas inexplicáveis, eventos sobrenaturais, coisas que desafiavam completamente a lógica da época. E como toda figura que reúne seguidores e poder, ele rapidamente se tornou um alvo. A Trindade passou a caçá-lo incansavelmente. O profeta reuniu seus seguidores em um oásis isolado no interior do que hoje conhecemos como a Síria. Lá eles construíram uma cidade, um refúgio, um lugar onde acreditavam estar seguros, mas eles estavam enganados. A Trindade avançou pelo Império, derrotando os seguidores, destruindo tudo em seu caminho até finalmente alcançar o profeta. Ou pelo menos foi o que eles pensaram. Quando o profeta foi supostamente morto, seu corpo foi levado para um túmulo construído no penhasco acima do oásis. Era o fim da ameaça, ou pelo menos deveria ser. Porque pouco tempo depois começaram a surgir relatos de que ele ainda estava vivo, e isso mudou tudo. A Trindade redobrou seus esforços. Os cavaleiros localizaram novamente o oásis e sitiaram o local, determinados a acabar de vez com aquilo que consideravam uma ameaça ao controle da humanidade. Muitos seguidores morreram ali, mas mais uma vez o profeta escapou. A Trindade então selou o túmulo, apagou qualquer vestígio daquele lugar e tomou medidas para que o oásis fosse completamente esquecido pela história, mas eles não desistiram. A perseguição continuou, levando essa caçada até as regiões geladas da Sibéria. Está vazio.
Séculos se passaram e a Trindade continuava a mesma. Em 1603, a organização voltou sua atenção para outro objetivo, a lendária cidade de Paititi. Uma expedição foi enviada em busca de 2 artefatos extremamente poderosos, a chave de Chak-Shel e a caixa preta de Ik-Shel, relíquias que juntas carregavam o poder de recriar o mundo. A missão foi cuidadosamente disfarçada como expedição religiosa, 12 soldados espanhóis, 2 cães de guerra e 2 agentes da Trindade infiltrados como missionários jesuítas, Andrés Lobes e Túlio Serrano. Graças às informações obtidas por missionários da missão de San Juan, eles conseguiram encontrar Paititi sem grandes dificuldades e, mais do que isso, conseguiram conquistar a confiança dos habitantes locais, dissipando qualquer suspeita. Mas o verdadeiro desafio estava escondido em um antigo cenote protegido pelos Yaxil, guardiões da Caixa de Prata. Os Yaxil importunaram a expedição até restarem apenas Lopes e Serrano. Mesmo assim, eles conseguiram alcançar o artefato e foi nesse momento que tudo mudou. O contato com a energia sobrenatural da Caixa de Prata fez com que ambos enxergassem a Trindade de outra forma. O que antes era missão virou dúvida, o que antes era fé virou questionamento. Com o consentimento do imperador de Paititi, eles retiraram o artefato da cidade, mas não para entregá-lo à Trindade. Eles esconderam a Caixa de Prata na missão de San Juan, longe de quem jamais deveria encontrá-la. E antes de desaparecer, Lopes deixou pistas, um rastro cuidadosamente planejado para que alguém no futuro, um escolhido, pudesse encontrar o artefato novamente. Quando a Trindade percebeu que algo havia dado errado, já era tarde. Uma segunda expedição foi enviada, mas o que encontraram não era mais a mesma cidade. Paititi estava devastada por uma praga mortal. E como sempre, a Trindade viu nisso uma oportunidade. Eles se infiltraram e criaram o culto de Kukulkan, uma fachada, uma extensão da própria organização dentro da cidade. A partir daquele momento, o verdadeiro poder de Paititi não estava mais nas mãos de seus governantes, mas sim da Trindade, operando nas sombras, controlando tudo por trás de um sistema aparentemente legítimo. Os reis e rainhas se tornaram apenas símbolos, fantoches. Séculos depois, o padrão se repetia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha de Yamatai foi redescoberta pelo exército imperial japonês, uma ilha envolta em tempestades sobrenaturais que escondia um poder conhecido como fenômeno estelar. Cientistas nazis foram enviados para estudar esse fenômeno na esperança de transformá-lo em uma arma, e como sempre, a Trindade estava lá. Um de seus agentes foi enviado junto à expedição com uma missão clara: impedir que esse poder caísse nas mãos erradas. Não se sabe até que ponto essa sabotagem aconteceu, mas no fim não fez diferença. As forças do eixo foram completamente destruídas, aniquiladas pelos Oni. Décadas depois, pouco antes da chegada de Lara Croft a Yamatai em 2013, outro agente da Trindade foi enviado à ilha. Ele descobriu Mataias e a Irmandade Solar, mas o subestimou, e esse erro custou caro. Antes de morrer, ele deixou para trás diversos dispositivos de GPS espalhados pela ilha, contendo relatórios codificados para quem viesse depois, mas já era tarde. Após os eventos vividos por Lara, a Trindade enviou uma equipe para limpar tudo. Os Solari restantes foram exterminados, os Storm Guards destruídos e qualquer vestígio da Rainha do Sol, Himiko, foi completamente apagado, como se nada daquilo jamais tivesse existido, e mesmo depois de tudo isso, a Trindade continuava em movimento. Nos tempos modernos, o nome se destaca dentro da organização, Pedro Domingues, arqueólogo e especialista em história maia e líder do Alto Conselho da Trindade. Operando a partir de Cozumel, no México, Domingues utilizava filantropia e influência para ganhar a confiança da população local, enquanto conduzia escavações em busca das mesmas relíquias que a Trindade perseguia há séculos. A chave de Chak-Shel e a caixa preta de Ik-Shel, 2 artefatos que juntos poderiam literalmente recriar o mundo. Mesmo liderando pessoalmente a operação, Domingues sabia que os artefatos estavam separados, por isso, múltiplas equipes foram enviadas para diferentes regiões, incluindo o norte do Brasil e o Peru. Ruínas foram encontradas, exploradas e muitas vezes destruídas, mas os artefatos continuavam desaparecidos. A relação entre a Trindade e a família Croft começa muito antes de Lara sequer imaginar o que estava enfrentando. Richard Croft chamou a atenção da organização no momento em que suas pesquisas começaram a tocar em algo proibido. Ao estudar mitos e folclores ao redor do mundo, ele passou a investigar a ideia de alma imortal e, sem perceber, se aproximava perigosamente de segredos que a Trindade havia escondido por séculos. A princípio, a organização tentou agir de forma sutil. Pedro Domingues se aproximou de Croft, construiu uma relação de confiança e chegou a permitir que ele visitasse seus sítios arqueológicos em Cozumel. Mas aquilo não era amizade, era uma tentativa de controle. A Trindade queria convertê-lo, trazer aquele conhecimento para dentro da própria organização, mas Richard Croft não cedeu. E foi nesse momento que a Trindade mudou de abordagem. Primeiro, eles destruíram sua credibilidade, usando seu poder e influência, lançaram uma campanha midiática que desacreditou completamente seu trabalho.
Ainda assim, Croft continuou. Mesmo isolado, mesmo ridicularizado, ele não parou. E quando ficou claro que ele estava prestes a expor a verdade, a Trindade tomou sua decisão final, eliminar. Um agente foi enviado. Anna se aproximou de Croft com a missão de matá-lo, mas algo inesperado aconteceu. Ela se envolveu emocionalmente. No momento decisivo, não conseguiu cumprir a ordem, então outro assassino foi enviado. Em 2003, Richard Croft foi encontrado morto em seu escritório com um suposto tiro auto-infligido, um suicídio. Pelo menos era isso que o mundo deveria acreditar. Quem encontrou o corpo foi sua própria filha, Lara Croft, ainda sem entender o que realmente havia acontecido. A verdade levaria anos para vir à tona. Depois de sobreviver aos eventos de Yamatai, Lara passou a trilhar os mesmos caminhos do pai. Com isso, atraiu a atenção da Trindade. Assim como fizeram com Richard, eles tentaram desacreditá-la, apagar suas descobertas e transformar sua busca em delírio, mas Lara não era o seu pai, ela reagia. Em 2014, ao investigar um túmulo lendário na Síria, que supostamente guardava a alma de um profeta capaz de conceder a imortalidade, Lara foi seguida pela Trindade. O objetivo deles era, claro, encontrar a fonte divina, mas quando chegaram ao local, o túmulo estava vazio. Lara conseguiu escapar, mas a Trindade, mais uma vez, apagou qualquer vestígio, destruindo o local e a cidade oásis ao redor. A busca continuou e levou até Kitched. Ao conectar símbolos antigos ao mito da chamada Atlântida russa, Lara se aproximou de uma das maiores descobertas da história. A Trindade tentou eliminá-lo novamente, enviando o assassino. Ela sobreviveu, mas perdeu algo crucial, sua pesquisa, e era exatamente isso que a organização precisava. Com essa informação, uma força massiva foi enviada para a Sibéria. Liderados por Anna e seu irmão Constantine, eles estabeleceram uma base militar próxima a Kitched. Mas não estavam sozinhos. A cidade era protegida pelos remanescentes e, além deles, por algo muito pior, os Imortais. O confronto foi inevitável. No fim, mesmo com todo o poder da Trindade, a operação fracassou. Lara chegou até a fonte divina e tomou a decisão definitiva: destruir o artefato. Com isso, eliminou também os Imortais que protegiam aquele poder, mas o preço foi alto. Durante a fuga, Anna finalmente revelou a verdade. Foi a Trindade quem ordenou a morte de Richard Croft e ela havia se recusado a cumprir essa ordem. Antes que pudesse dizer mais, foi executada por um atirador da própria organização. Lara também estava na mira, mas recebeu algo inesperado. Ela foi poupada, pelo menos por enquanto. Sem a fonte divina, a Trindade precisava de um novo caminho e encontrou uma possível alternativa em Samantha Nishimura, sobrevivente de Yamatai. A organização assumiu o controle do Instituto Hallberg e iniciou experimentos para tentar acessar o poder de Himiko, mas perderam o controle. Durante os testes, Himiko tomou o corpo de Samantha e escapou, deixando morte por onde passou. Lara seguiu o rastro. Capturada pela Trindade, interrogada, pressionada, ela conseguiu escapar mais uma vez, deixando um rastro de destruição entre os soldados da organização. A perseguição continuou até Bamberg, onde novas tentativas de captura falharam. Mesmo assim, a Trindade continuava avançando. Agora, seu alvo era ainda mais ambicioso, o próprio Jardim do Éden. Na busca pela Cruz das Estrelas, uma relíquia capaz de revelar a localização do túmulo do Éden, Lara mais uma vez se colocou no caminho da organização. Tentaram eliminá-la antes que ela chegasse à Antártida, mas falharam. E lá no que acreditavam ser o berço da humanidade, Lara encontrou mais uma célula da Trindade, liderada por Nadia Katlev. Mais uma vez, a obsessão pelo poder levou à destruição. Nadia morreu tentando controlar a árvore do conhecimento e o local foi reduzido a ruínas. Mas a guerra ainda não tinha acabado. Após destruir diversas células da organização ao redor do mundo ao lado de Jonah, Lara descobriu que restava apenas um núcleo ativo, liderado diretamente por Domingues. E foi isso que a levou até Cozumel. Em 2018, ao investigar o arqueólogo, Lara descobriu algo muito maior. Ele não era apenas um membro da Trindade, ele era o líder do Alto Conselho. E ao retirar a chave de Shakshel de um templo, sem saber, Lara desencadeou o início de um apocalipse conhecido como a Purificação. Enquanto Cozumel era devastada por um tsunami, Domingues escapou levando tudo para o último ato dessa história, Paititi. Lá a verdade finalmente veio à tona. Domingues era, na verdade, Amaru, o herdeiro de Paititi e líder do culto de Kukulkan. Um homem dividido entre proteger seu povo e reescrever o mundo. Com a chave e a caixa de prata em mãos, ele iniciou o ritual para recriar a realidade, mas não terminou. Os Yashil se levantaram, a Trindade foi massacrada e o Alto Conselho caiu, e no confronto final, Lara colocou um fim em Domingues. Com isso, a Trindade foi quebrada, sem liderança, sem recursos, sem poder. O que restou da organização se tornou apenas fragmentos espalhados pelo mundo, sombras do que um dia foi uma das forças mais perigosas da história. Mas uma coisa ainda permanece, eles nunca desaparecem completamente. No centro de toda a ideologia da organização está um sistema rígido de fé. A Trindade segue um monoteísmo absoluto baseado no Deus das religiões abraâmicas, mas interpretado de uma forma distorcida e extremamente perigosa. De acordo com seus próprios escritos, o mundo já foi puro um dia, um mundo limpo, perfeito,
restaurada após o grande dilúvio bíblico, o mesmo evento ligado à história de Noé, que segundo eles ocorreu há cerca de 4.000 anos. Para a Trindade, aquele foi o último momento de verdadeira pureza da humanidade, tudo que veio depois é decadência. Na visão da ordem, a humanidade mergulhou no pecado, na fraqueza, na doença e no caos. Civilizações surgiram, evoluíram, mas também se corromperam. E é exatamente aí que nasce o propósito da Trindade. Eles não se veem como vilões, se veem como salvadores. Acredito que foram escolhidos para cumprir uma missão divina, restaurar o mundo ao seu estado original, recriar o paraíso perdido, e para isso qualquer meio é justificável. Relíquias antigas, artefatos sobrenaturais, poderes esquecidos, tudo isso não é apenas desejado, mas necessário. Cada objeto é visto como uma peça fundamental nesse plano de purificação, e qualquer civilização que tenha tido contato com esses poderes é considerada uma ameaça. Uma heresia que precisa ser apagada. É por isso que ao longo dos séculos a Trindade não apenas buscou artefatos, ela destruiu culturas inteiras, apagou histórias, eliminou povos, tudo em nome de um suposto bem maior. E o mais assustador é que seus membros realmente acreditam nisso. Existe um nível de devoção dentro da Trindade que ultrapassa qualquer lógica comum. Para eles, violência, manipulação e assassinato não são crimes, são sacrifícios necessários, pequenos males que garantem um bem muito maior no futuro. Um fanatismo absoluto, e é exatamente essa crença que sustenta o outro pilar da organização, o poder militar. Com recursos praticamente ilimitados, a Trindade construiu ao longo dos anos um exército privado extremamente bem equipado. Não se trata apenas de soldados comuns, mas de unidades altamente treinadas, disciplinadas e, acima de tudo, leais à causa. Fanaticamente leais. Esses soldados têm acesso à tecnologia de ponta, drones de vigilância, sistema de satélite, veículos blindados e até helicópteros de ataque. Uma estrutura militar comparável e, em alguns casos, superior à de muitos governos. Mas o diferencial não está só no equipamento, está na mentalidade. Diferente de exércitos tradicionais, os soldados da Trindade não lutam apenas por ordem, eles lutam por fé. Acreditam que estão participando de uma missão divina, de um propósito maior que transcende suas próprias vidas. E isso os torna extremamente perigosos. Essa combinação de tecnologia com devoção cega permitiu que a Trindade enfrentasse ameaças que nenhuma outra força conseguiria encarar. E talvez, enquanto sua crença existir, enquanto alguém acreditar que o mundo precisa ser purificado, a Trindade nunca deixe de ser uma ameaça. Esse não é meu destino. Eu devia alcançar a grandeza. Seu destino nunca foi esse. A sua irmã te fez acreditar nisso. Se você curtiu esse vídeo e quer ver mais histórias profundas como essa, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve também para não perder nenhum conteúdo, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão e compartilha esse vídeo com alguém que também curte Tomb Raider. E me diz aqui nos comentários, você quer que eu traga mais vídeos sobre Tomb Raider? Tem algum personagem ou história que você quer ver por aqui? Comenta aqui, a gente se vê no próximo vídeo, então até a próxima!